sinto a música. Eu sinto a música. Eu sinto a música. Conta conosco, Jesus. Envia-me. Eu estou aqui pra ti. Como dizer para te chamar se me somente pra somente pra tua glória. Levante suas mãos lá em cima e diga isso, vai. Somente pra tua glória. Agora eu tomo tu vez de nós, Miguel. De nós, Miguel. Hoje para sempre, pelos séculos dos séculos. Agora é tua. Não importa o quão grande eu sou. Agora é tua. Somente pra eu tenho um pai. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como este, o pão da vida te amarra. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar.
Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Não preciso te informar. Diga, eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religião. Então chame por ele. Chame por ele. E se precisar, é só chamar. Eu sei, pode ser de madrugada, qualquer hora, é só chamar. Não é só religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só. Vai. Eu sou. Levante a voz, diga, eu sou teu pai. Eu sou teu. É só. Eu sei, levante a voz e diga. Eu sou teu pai, é só. Eu sou. E não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Não é sobre religiosidade. Eu quero Eu não vou sair daqui. Encontrei o meu lugar.
José faz a terra subir, com tua glória envolve-me. Essa vai. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Esse lugar. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Esse mais importante não é daqui, é o que é mais. Traz um fé, se não quiser faz não, terra subir, contra a glória envolve-me. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Bom dia a todo mundo. Que todo mundo tenha uma excelente segunda-feira aí. Vamos começar a semana de... Tá todo mundo ouvindo bem aí? Não sei se tem acesso ao chat aí, todo mundo tem acesso ao chat, se alguém conseguir me falar se estão ouvindo bem. Ninguém fala, não sei se não estão ouvindo bem ou... Ah, estão ouvindo bem, então. Obrigado, Matheus, aí. Então, que bom que começar segunda-feira aí com a palavra do Senhor novamente, após segunda-feira passada, que a gente passou todo mundo junto aqui na confraternização. Desejo a paz de Cristo que esteja com cada um de vocês e que todo mundo tenha uma semana abençoada e uma das últimas semanas do ano que serva aí para a gente refletir o nosso ano e a gente colocar os nossos propósitos para o ano que vem. Nessa semana, a leitura é de 1 Coríntios, de 6 ao 12, e ele trata muito forte da liberdade.
Ele trata da liberdade que Deus nos fez livres, nos deu a liberdade, o livre-arbítrio. Ele começa no capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Então, a liberdade se trata justamente de que não tenha coisas que nos dominem, porque se alguma coisa nos domina, quer dizer que nós estamos perdendo a nossa liberdade. Então, quantos de vocês, quantos de nós, me incluindo junto, tem coisas que nos dominam? Quantos de vocês têm, por exemplo, o cigarro que domina vocês, a bebida, o celular, gente? Quantos somos dominados pelo celular? Quantas pessoas, em vez de aproveitar um dia em família, um dia com os filhos, um dia com aquela avó? Ontem mesmo estava na casa da avó da Cássia e de repente eu me peguei no celular, no sofá e do lado a avó sozinha aí, só olhando para frente. E eu me perguntei, gente, em que mundo estamos vivendo que a gente prefere ficar na frente de uma tela que conversar? Quantos são dominados aí pela pornografia, pelas apostas, pela murmuração, pela reclamação do nada tá bom? Então é para refletir. Deus nos deu a liberdade, e imagina ele poderia ter feito nós, ele poderia tranquilamente ter feito nós sem essa liberdade. Poderia ter feito igual o robô, que é só a gente, só servisse ele. Daí pensem ele perguntando, eu dei a liberdade, mas agora eles são dominados por um celular? Eles são dominados por um cigarro eletrônico? Aí quantos hoje não aguentam uma hora que tem que ir lá e eu já fui já também, né? Que a gente faz a coisa, se coloca aqui embaixo a camiseta. Quantos, né? Então, cada vez que a gente veja que não é uma livre escolha, sino que é um domínio por uma coisa do mundo aí, a gente se perguntar, isso aí não está tirando a nossa liberdade? Versículo 13. Mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Não sabeis que o vosso corpo são membro de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes de parte de Deus e que não pertence a vós mesmos? Pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Agora, para todos aqueles que estiveram aqui na confraternização, vocês devem lembrar que num momento eu fiz uma pergunta para vocês. Eu perguntei, o que vocês preferem? 100 milhões hoje ou acordar amanhã? Acho que, sem dúvida, todo mundo escolheu acordar amanhã, né? E aqui no versículo 20 do capítulo 6 diz, pois foste comprados por um alto preço. Teve uma pessoa que escolheu pagar um alto preço e não acordar amanhã. Tem uma pessoa que escolheu sofrer pelo pecado de cada um de nós. Tem uma pessoa que se entregou por cada um de nós. No capítulo 7, versículo 3, 4 e 5, ele fala, e eu até tirei sarro um pouquinho essa semana, mas ele fala da vida matrimonial. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua esposa e da mesma forma a esposa para com seu marido. A esposa não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre seu próprio corpo,
mas sim a esposa. Portanto, não vos negueis um ao outro, excepto por mútuo consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrares à oração. Logo em seguida, uni-vos novamente para que Satanás não vos tente por causa de vossa falta de controle. E aqui vamos entrar num assunto crítico, né? As mulheres, quando estão com dor de cabeça, né? Quantas vezes a mulher, hoje não, hoje estou com dor de cabeça, hoje está doendo a cabeça. Os homens, quando ficam assistindo no celular, que fica passando o vídeo, assiste aquela dancinha, né? E vão lá e se fecham no banheiro, né? Assuntos que ninguém quer conversar, né? Mas que acontecem no dia a dia do matrimônio. Então, desde o princípio, antigamente, com certeza acontecia outras coisas, isso que acontece na atualidade, e Paulo nos traz justamente isso, que a vida em matrimônio é uma vida que tem que se entregar, que um e outro é o mesmo corpo, e que muitas vezes, através dessa falta de intimidade, é onde Satanás entra e tenta nos levar para as coisas ruins. Versículo 8. Digo, no entanto, aos solteiros e às viúvas, melhor seria permaneceste como eu. O que Paulo se refere aqui, que ele fala justamente, como falei, que tira sarrinho, que era melhor ficar solteiros. O que me chega para mim? Que justamente ele fala igual quando eu com o caminho em Deus, a gente sempre fala que nunca foi falado para que ia ser fácil. Estar esse controle, essa leitura da Bíblia todo dia, dos problemas que a gente passa, muitas vezes dá vontade de desistir, e nunca foi falado que vai ser fácil, nem ao matrimônio. No matrimônio, tudo quem já passou, quem está, sabe que no dia a dia não é fácil, que a gente passa por dificuldades, e tem aquela oração, aquela frase lá que diz que é melhor ter paz que ter razão. E não é isso que se trata. Não é melhor ter paz, não é melhor amar e viver em paz, porque o amor que importa, no final das contas. Versículo 28 e 29. Aqui que está o versículo que eu mandei essa semana, que diz: contudo, aqueles que se casam enfrentarão uma série de dificuldades nessa vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Irmãos, o que desejo vos fazer entender é que o tempo se abrevia de sobremaneira. Então, o que de tudo isso que ele está falando nesses versículos, o que chegou para mim? Independente de ser solteiro, ser casado, o que Paulo está querendo dizer é a gente não perder o foco, não perder o entendimento de que a prioridade, independente da situação de cada um, a prioridade sempre é Deus. Em primeiro lugar, é sempre Deus. Capítulo 8. Porém, este tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. Lembram que na confraternização eu trouxe uma parte em Pedro lá, que falava que tem que ter esforço, fé, virtude e conhecimento. Só que depois segue e termina no amor. O que eu extraio dessa passagem aqui? Que se a gente ficar no conhecimento só, isso aí vai produzir orgulho. Eu falar, eu estudei a Bíblia, eu entendo tudo, entendi cada palavra. Eu estou sendo orgulhoso de mim mesmo. Estou trazendo a glória para mim mesmo. E a glória é dele. Então, todo aquele caminho que eu levei lá de conhecimento, domínio próprio, fraternidade e tal, termina em amor. Mas o amor não faz crescer na fé.
Todavia, quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Então, ele fala aqui novamente que o segredo é o amor, não é o conhecimento. Ele não fala, quem conhece Deus, Deus também conhece ele. Diz, quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Daí no capítulo 8, daí ele começa a falar dos alimentos. Como que os alimentos, nenhum alimento é proibido. A partir do versículo 8, ele fala, ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus. Não nos tornaremos piores se não comemos, nem melhores se comermos. Antigamente e até hoje, muitas pessoas ainda acreditam que, por exemplo, comer carne de porco não é aceitável, comer carne de porco está proibido. E aqui que o Paulo fala, nem por comer somos melhores, e nem por não comer somos piores. Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Porquanto, se alguém que tem consciência fragilizada vir a ti, que tens esse conhecimento, comendo à mesa nos templos de ídolos, não será induzido a se alimentar do que foi oferecido em sacrifício a ídolos? E assim, esse teu irmão mais fraco, porque em Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Concluindo, se o alimento que eu como induz meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. Então, aqui se refere a alimento, mas eu falo que a referência é a qualquer coisa que, como eu sempre falo, limita a nossa liberdade, se nossas atuações faz ou machuca o nosso irmão, ou faz o nosso irmão pecar. Então, por exemplo, eu tenho conhecimento que o cigarro não me produz dependência dele. Eu fumo de vez em quando, no final de semana, não é proibido. Agora, eu tenho um irmão do lado que parou de fumar faz 2 semanas, está se esforçando, porque para ele sim ele foi dominado pelo cigarro, e eu vou lá, eu que não tenho domínio, eu vou lá e fumo. Fume um, não dá nada. Pode fumar um só, não vai te fazer nada. Mas isso aí faz ele voltar a fumar, que estava se esforçando tanto para parar. Então, tudo aquilo que eu fazer que induz meu irmão a pecar, a responsabilidade é minha. Então, esse é o limite. Capítulo 9. Aqui é uma história bem particular que me trouxe essa passagem aqui. Inclusive, eu compartilhei isso aqui com vocês, aqui numa live, se eu não me engano, lá por junho, agosto. Eu tinha um irmão meu que a mãe dele estava precisando muito de oração, estava passando por uma situação complicada, e eu comecei a orar muito. E Deus me trouxe uma imagem muito firme, assim, muito clara, de 10 do 10. Como que se no dia 10 do 10 eu ia ter alguma resposta. E no dia 10 do 10, eu abri a Bíblia e saiu nessa parte aqui que eu vou ler para vocês agora, e vou compartilhar qual que foi meu entendimento em cima dessa passagem. Porque embora sejas absolutamente livre de todos, fiz-me escravo de vós para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus. Para os que estão subjugados pela lei, tornei-me como se estivesse igualmente sujeito à lei. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como se sem lei vivesse, embora não esteja livre da lei de Deus, mas submisso à lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos, tornei-me semelhante fraco. Para ganhar os fracos, fiz-me tudo
para com todos, com a finalidade de conseguir, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Então, o que me chegou dessa passagem? E eu também compartilhei com vocês isso na confraternização, de que independente de religião, independente de ser católico, ser evangelista, ser do sétimo dia, ser qualquer uma das, ser protestante, ser ortodoxo, a resposta de tudo é Cristo. O caminho, a salvação é por meio de Cristo. Então paremos de subjugar quantos evangélicos criticam o que o cristão acredita, quantos cristãos criticam o que o evangélico não acredita. Vamos atrás, procuremos amor. Tenhamos amor para nosso irmão. Vamos atrás de estar em intimidade com Cristo Jesus. Vamos atrás, e agora, a partir do capítulo 10, ele começa a falar da igreja, de sermos membros da igreja, independente das diferenças que tem entre um e outro. Somos membros da mesma igreja, somos o corpo de Jesus Cristo. E a partir do capítulo 10, ele começa justamente a falar disso. Primeiro, no capítulo 10, ele traz alguns exemplos do Antigo Testamento, daquela época onde o povo foi tirado do Egito e vagou durante 40 anos no deserto, de onde vem a primeira vez na minha Bíblia, fala do nome de Bir, que eu já compartilhei com vocês várias vezes, e ele fala que eles tiveram dois grandes pecados: falta de fé, quando eles acharam que não iam conseguir passar por aquela cidade, e murmuração, quando começaram a reclamar e achar que no Egito eles estavam melhor. E de todas essas pessoas, só 2 pessoas conseguiram passar pelo deserto e chegar na terra prometida, que foi Josué e Caleb. A partir do versículo 23, novamente ele fala do que é permitido e não, e ele diz: sim, tudo me é permitido, porém nem tudo é proveitoso. Sim, todas as coisas são lícitas, contudo, nem todas são edificantes. E aqui que eu trago para vocês uma parte que eu já falei antes, que é a parte do celular, por exemplo. O celular não é proibido utilizar ele, mas quando ele nos escraviza, quando a gente está num domingo só no celular e nosso filho quer brincar, quando a nossa mulher, nosso marido quer atenção e eu só fico olhando o vídeo, quando aquela pessoa idosa, aquela avó, aquela tia que está do nosso lado e nós só ficamos no celular. Eu falo que aconteceu isso comigo ontem, me senti muito mal por isso. A partir do versículo 11, no capítulo 11, então ele começa justamente na parte do corpo. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. A ele toda a glória. Desculpa, no capítulo 12 que começa essa parte da parte do corpo, e ele começa a explicar que temos diferentes dons. As pessoas podem ter diferentes dons. Alguns podem ter sabedoria, outros podem ter conhecimento, outros podem ter uma fé muito forte, outros podem ter o dom de curar, o dom de milagres, o dom de profecias, o dom de línguas. Mas todos somos o mesmo corpo. Alguns vão ser uma mão direita, no qual pode dar uma carícia. Outros podem ser uma perna, que pode pular alto, correr rápido. Mas se a perna esquerda se machucar, vai comprometer a mão direita. Por exemplo, um jogador de vôlei, o mais importante para ele é a mão direita, a mão que ele bate, mas machucou a perna esquerda, o cara não vai poder jogar vôlei, por exemplo.
Na parte de limitação também, eu esqueci trazer para vocês uma parte, antes de finalizar no capítulo 12, que Paulo compara com um atleta. Um atleta muitas vezes se limita de muitas coisas, se limita de beber, se limita de ir dormir tarde, se limita de ter que fazer exercício todo dia, limita tempo para outras coisas, porque tem que fazer exercício todo dia. E o objetivo com essas limitações é ele para ganhar um campeonato, para ganhar um título, para ganhar uma coroa que com o tempo muitas vezes se desvanece. E nós como cristãos temos que muitas vezes se limitar a tudo aquilo que não nos ajuda a nos construir mais forte na nossa relação com Deus, e a nossa coroa que nós vamos ganhar no final da nossa vida é eterna. Então, nós vamos limitar de muitas coisas que nos prejudicam, ou muitas coisas que prejudicam nosso irmão, mas não igual um atleta que para uma coroa que no dia de manhã ninguém lembra. É para uma coroa eterna. E finalizando com a parte do corpo, então, como eu falei, se qualquer parte do nosso corpo, mesmo que sejam funções totalmente diferentes, a cabeça tem a função de pensar, as mãos têm a função de executar. Se eu machucar minha mão, vai doer no corpo inteiro, porque vai me limitar a fazer muitas coisas e vou sentir a dor. E é o mesmo que os membros de uma igreja, independente da igreja que for, não coloco denominação, como eu falei aqui, pois a igreja da mão direita, a igreja da mão esquerda, a igreja da perna esquerda, a igreja do estômago, a igreja do coração, todos são membros do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Somos membros dele. E se um membro sofre, como no corpo todos sofremos, um membro da nossa igreja sofre, compartilhemos dessa dor. Não sejamos indiferentes à dor. Quando o irmão precisa de ajuda, compartilhemos da dor dele, compartilhemos do que ele precisa para nos ajudar. Ou acaso, quando a mão direita machuca, a mão esquerda não faz a faixa para ajudar ela. Então, não sejamos indiferentes à dor de nosso irmão, que é do corpo de Cristo, igual que nós somos. Amém? Desejo uma semana muito abençoada para cada um de vocês, para cada um de seus familiares. Desejo muita paz e desejo que cada um de vocês leve essa palavra para frente. Não fiquem só com ela. Levem para frente, levem para aquela pessoa que precisa, que vocês passem na rua. Levem para aquele companheiro de trabalho que vocês veem que não está participando e está precisando. Façamos coisas no dia a dia com amor, nos importemos com o cara que está do lado, com a mulher que está do lado, com aquele que está precisando, independente de compartilhar ou não a nossa fé, independente de acreditar em uma coisa ou não. Lembrem que se a gente se esforçar e a gente viver no caminho de Deus com amor, como ele sempre fala que é importante, a nossa coroa será eterna. A nossa coroa não será igual ao restaurante que ganhou a corrida lá da brincadeira que a gente fez. Qual que foi o restaurante que ganhou? Então, esse tipo de coroa, quando a gente se esforça muito para ganhar, é só transitório. Sejamos humildes, aí como a Cristina falou aqui, Cristiane, sejamos humildes, porque a nossa coroa é lá no céu. A nossa coroa é eterna. Amém? Desejo uma semana abençoada para todos vocês. E lembre de se importar com a pessoa que está do lado. Leve a palavra. Amém.